Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui a gente apresenta evidências que impactam a nossa prática toda semana, com um episódio novo, e para você não perder nenhuma atualização, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Eu sou a Aline, sou médica de família, trabalho com telemedicina. E eu sou o Luciano, também sou médico de família, especialista em saúde digital, trabalho atendendo presencial e à distância, e também com apoio acadêmico ao programa Mais Médicos. Eu sou o Patrick, também médico de família e atuo em consultório próprio. Gostaríamos de lembrar que nada das informações que a gente fala aqui representam as instituições ou a posição das instituições em que a gente trabalha, mas sim o nosso ponto de vista individual como médicos. Onde quer que você esteja assistindo esse podcast, as descrições e as fontes que a gente está usando vão estar na descrição do vídeo ou do áudio. Para começar hoje, então, os 3 artigos de hoje. O Luciano vai falar um pouquinho sobre qual a eficácia de terapia ABA para transtorno de espectro autista. A Aline vai falar, então, da eficácia de antidepressivos para osteoartrite de quadril e de joelho. E eu vou trazer um pouquinho sobre qual o impacto que extrasístoles supraventriculares assintomáticas têm na vida e na mortalidade das pessoas. Acho que eu queria trazer um pouco desse estudo aqui, que foi uma revisão da Cochrane, que saiu em 2020, porque eu sempre aprendi que extrasístole atrial não tem impacto em mortalidade e não causa nenhum tipo de efeito adverso. E estavam saindo alguns estudos antes de 2020 falando que isso podia ser um problema, e aí em 2020 a Cochrane tentou juntar um pool de artigos para falar sobre isso. É uma colaboração de 4 países, sendo a China o principal, Grécia e Canadá sendo os segundos países secundários, e o Brasil participou disso também com a Faculdade de Uberlândia. O que os autores estão tentando definir aqui, então, são extrasístoles excessivas, que eles chamam de mais do que 30 por hora, ou uma extrasístole contínua seguida por mais de 20 segundos, ou no total, acima de 220 por hora, se isso pode causar um problema. Então não é um caso isolado, é quando tem esses quadros excessivos. Confesso que na minha visão eu achei pouco para falar excessivo, mas a literatura dando esse nome eu vou seguir. Ele queria então entender, o artigo queria entender então qual a relação que a extrasístole supraventricular teria com fibrilação atrial, infarto do miocárdio, doença coronariana, AVC, morte cerebrovascular, doença cardíaca de maneira geral e mortalidade, tá bom? O estudo buscou em diversas bases de dados até dezembro de 2017, artigos que falassem sobre esse tema, usando essas configurações que eu falei, mais do que 30 por hora ou mais do que 20 seguidos. Achou-se 6 mil artigos, foram eliminando e no final do diagrama eles incluíram 5 artigos nessa meta-análise. E o que levou eles a falar que existe sim, na verdade, uma relação de extrasístoles excessivas com um aumento de incidência de fibrilação atrial, uma maior relação com AVC e aumenta um risco de mortalidade por qualquer causa, tá certo? Eu achei isso, confesso que bem interessante, porque é uma coisa que vai, assim, de encontro oposto ao que eu tenho feito, estava conversando na minha prática com as pessoas, discutindo com um cardiologista. Então, assim, o estudo é uma revisão da Cochrane, então ele é bastante forte. Eu achei interessante, médico de família, aqueles comunistas cirandeiros, eu entrei nos artigos para dar uma olhada qual era a qualidade dos artigos que ele usou. E, na verdade, todos os artigos eram bastante bons, assim, para se entender. O problema é que a quantidade de pessoas envolvidas em alguns artigos era pequena, tá? Então, um artigo que eles incluíram tinha 600 participantes, mas desses que ficaram com o Holter 24 horas, eles dividiram o grupo que ficou com o Holter e teve essas PACs excessivas, comparado ao grupo que não teve extrasístoles supraventriculares excessivas, e compararam esses 2 grupos. E aí, a minha crítica a alguns desses artigos é que era menos do que 5 a 10% das pessoas incluídas que tinham esse quadro. Mas dentro desses 5 a 10%, a gente está falando de grupos de 50, 100, 1.000 pessoas que tinham extrasístoles excessivas. Então, assim, de maneira geral, é uma coisa que
traz bastante impacto na minha prática, assim, de quando a pessoa então tem mais do que 30 extrasístoles supraventriculares por hora, ou mais do que 220 no dia, ou algum quadro onde ela teve 20 seguidas, talvez considerar entrar com alguma medicação para diminuir os 3 riscos, né, que é o aumento de fibrilação atrial, maior chance de AVC e mortalidade geral. Para ser bem honesto, tá? O próprio Arthur fala isso. Ele não traz uma linha sobre tratamento. Ele fala que aumentam os riscos, mas ele não fala que ainda de benefícios de tratamento em volta disso. É uma coisa para a gente também, assim, eu estou extrapolando em cima do artigo, mas não é uma coisa que ele traz em volta disso. Acho que é uma ponderação bem importante, né? Porque a gente fica condicionado a imaginar, né, que sempre o tratamento de uma doença é o que vai reduzir o risco, e nem sempre, né? Medicamentos podem não trazer esse benefício, podem ter efeitos colaterais, enfim. Então, acho que é uma ponderação importante. Eu também ficava com essa impressão, né? Eu não tinha numericamente na cabeça o que eram extrasístoles excessivas, tal. Acho que é importante tá no radar, assim, né? Ainda, por mais que a gente ainda não tenha algo concretamente a fazer, eu acho que a gente traz para discussão com as pessoas, né? Vai ter que dividir ali, né? E ver se talvez um quadro muito alto, muito intenso, talvez a gente converse o benefício de tratar, que a gente não sabe, mas talvez tenha, comparado com o malefício, acho que é legal trazer para a mesa, sim. Acho que é um pouco o tema do dia. O meu artigo também vou trazer uma questão sobre generalizações de coisas que fazem sentido, né? Está fazendo algum sentido. Agora, só a evidência é mesmo mais sólida para dizer que, olha, dessa população, se a gente tratar, faz diferença, tem desfechos melhores, salva vidas, ou não, piora a vida do sujeito com mais um remédio, enfim. Então, bora lá, Lu, já que você falou, estou curiosíssimo com o seu artigo. O tema de hoje é terapia ABA e transtorno do espectro autista. O meu objetivo na busca desse artigo era justamente conhecer sobre algo tão falado que eu nunca tinha estudado, nunca tinha lido sobre o assunto. Para começar, eu não sabia nem que ABA significava Applied Behavior Analysis. E aí eu achei interessante o contexto geral, mas o objetivo do artigo era justamente avaliar o impacto das terapias ABA no autismo. E eu gostei desse especificamente. Primeiro, porque ele é de 2023, ele foi feito por um grupo de respeito e que publicou no jornal de psiquiatria, que também tem um bom impacto. Ele foi um trabalho que analisou não só o desfecho da criança, mas também o estresse dos pais. Então, eles até titulam o trabalho como comprehensive, ou seja, mais abrangente, mais compreensivo do que só cuidar da criança, é cuidar daquele núcleo familiar ali que sofre horrores quando tem uma terapia tão intensa quanto a ABA, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, uma descrição, um resumo do que eu entendi até agora que é a terapia ABA. Mas focando um pouco no artigo, esse objetivo de avaliar o impacto das terapias foi feito analisando esses dois grupos de desfecho em 11 estudos, num total de 632 pessoas. Então fizeram uma meta-análise olhando trabalhos, buscando melhoras e entenderam ali funcionamento intelectual com uma melhora moderada, né, em algumas crianças, com relevância estatística, comportamento adaptativo um pouco melhor em algumas crianças também. Então foram os dois desfechos positivos, olhando para a criança, e habilidades de linguagem não melhorou, severidade dos sintomas gerais não melhorou, usando as escalas, e estresse parental não melhorou. Então, dos desfechos, alguns até têm algum resultado positivo, outros não. E o interessante da análise desse artigo é que essas derivações que a gente estava comentando no artigo anterior
traz muito uma perspectiva de, olha, isso faz sentido, então legal, então vamos aí usar o bom senso, se isso faz sentido a gente vai fazendo isso para todo mundo. E tem umas coisas escalonando de uma forma muito maluca, então as pessoas estão aumentando a quantidade de tempo da terapia, ela foi feita para ser feita em 20 horas, 40 horas semanais, que já é super demandante, e achar, não, melhorou com 20 horas e 40, vamos fazer o dobro, vamos fazer o triplo, não, a terapia foi feita para crianças entre 3 e 5 anos, vamos começar a fazer com adolescente, vamos começar a fazer com adulto. Então, essas derivações e esses bons sensos que não estão analisados sob a perspectiva da ótica da evidência, estão acontecendo no nosso dia a dia, com o aumento de casos de transtorno do espectro autista diagnosticado, as pessoas naturalmente buscam por uma solução. E acho que uma grande vantagem de ter lido esse trabalho é que ajudou a entender o que é o contexto dessa terapia ABA, e tem umas coisas interessantes que merecem comentar. Ela tem como objetivo avaliar a influência do contexto da pessoa envolvida, né, provavelmente a criança, no comportamento. Então, analisa a relação entre contexto e comportamento. E aí, a partir dessa análise, o objetivo é direcionar melhorias numa perspectiva comportamental. Ela é super intensa de natureza, feita para ser de 20 a 40 horas por semana, e é focada em crianças de 3 a 5 anos. No começo, uma terapia 1 para 1, um terapeuta para uma criança. Então, um sujeito, terapeuta, vai ficar 20 a 40 horas com uma criança. E depois evolui para grupo e depois para cenários mais próximos do habitual. Então, é um cenário completamente terapêutico, depois evolui para grupo e depois para cenários mais habituais de convivência. E é um viés da prática americana. Então, nos Estados Unidos tem muito. Na Europa, quase não se usa. Então, a gente já começa a entender ali algumas conexões com esses dados. Então, eu lembro muito dos paralelos da atenção primária. A Europa tem uma atenção primária forte, os Estados Unidos não. Os custos dos Estados Unidos são gigantescos, resultados da Europa são mais custo-efetivos. Então, eu vou fazendo esses vários comparativos de acordo com que eu vou entendendo um pouco mais da terapia ABA. E o problema desse trabalho é que tem estudos com alto risco de viés de acordo com o sistema GRADE. Então foram todos avaliados e a maioria deles tem alto risco de viés. Muita heterogeneidade nos trabalhos, de como eles são feitos, nas estratégias. Então você junta a heterogeneidade de um trabalho feito, e muitos em formatos até experimentais, como citado no próprio artigo, com uma situação que já é muito subjetiva. Então, gente, junta a heterogeneidade com subjetividade, aí fica complicado da gente fazer análises mais críticas, né? Então, no resumir, no frigir dos ovos, eu agora sei o que é terapia ABA, mas ainda vou precisar estudar muito para entender um pouco mais se isso tem alguma aplicação prática no meu cenário. Eu hoje simpatizo um pouco menos com a ideia de fazer uma prescrição de terapia ABA, porque não melhora uma das coisas que eu acho que é fundamental, que é o estresse parental. Então, se eu estou ali, às vezes focando numa melhora da criança e vou aumentar o nível de estresse dos pais, ou vou manter esse nível de estresse, eu fico um pouco preocupado com o peso dessa intervenção. E vocês sabiam o que é terapia ABA? Usam isso na sua prática? Contem. Eu, assim, até acho que conheci um pouquinho, um tema que me interessa muito, fazendo um curso de movimento infantil agora, mas uma doideira em volta disso, assim, que eu acho que deve ser um dos motivos de grande viés desses estudos, Lu, é critério diagnóstico para inclusão. Porque esse, né, naquele termo disease mongering, agora, óbvio, qualquer coisa fica difícil, mas a gente está falando que muito mais coisa do que era 10 anos atrás. A gente afrouxou muito o diagnóstico. Então, uma criança com um pouquinho de alteração de comportamento, mais agressividade, vai ser classificado como autismo, grau de dependência leve, inventa esse negócio, e coloca na terapia ABA, que, né, talvez fizesse sentido para quadros muito específicos de crianças muito graves, muito dependentes. Então, assim, eu consigo imaginar que as coisas têm um alto grau de viés. Assim. E o estresse parental, né? Imagina, você tem que levar a sua criança para um trabalho CLT, né? 40 horas por semana, tem que sair às 8 e buscar a criança às 5, sendo que alguns lugares ainda pedem para os pais ficarem lá. Porque, se eu não me engano, uma das coisas de um lugar que faz boa terapia ABA é que vai cada vez mais envolver os pais e treinar os pais. Então, o pai e a mãe vão ter que ficar ali muitas horas por semana. É uma coisa difícil de achar, geralmente é longo, é muito intenso. Então, assim, dá para imaginar que não é fácil. Sabendo que a evidência que melhora está frágil,
mais um argumento para falar em volta disso. Mas é que eu acho que talvez o nosso papel como atenção primária já está meio que ainda na triagem nesses casos, que é de conseguir tranquilizar os pais quando o caso está normal e conseguir passar para frente o que realmente está alterado, mas a gente conseguir diferenciar bem isso, assim, que eu não sei se a gente consegue ainda fazer isso com maestria. Eu acho que tem um desconhecimento generalizado, né, e pouca gente consegue realmente afastar, dizer isso é, isso não é, porque está tudo dentro de um espectro, né, e eu acho que a questão da terapia ABA tem bastante impacto na minha prática, hoje, assim, atendo muitas famílias que estão fazendo terapia ABA. A minha impressão é de que as famílias entendem como um recurso, né, dentro de uma grande falta de recursos, né, porque também não é que a gente tenha escolas que consigam compreender essas questões né, de neurotipias, não é que a gente tenha uma comunidade, né, também muito aberta, né, muitos pais falam que foram afastados, né, do convívio com amigos, porque a criança era muito agitada. Enfim, então a gente não está muito preparado socialmente para acolher essas crianças, e aí, bom, chega uma terapia voltada, né, que entende, que quer assessorar essa introdução, a vida social, né, das crianças, soa bem, né, acho que, enfim, para as famílias fica muito como uma possibilidade de melhorar as relações e tal. E, de fato, para algumas famílias realmente melhora, né? Não é esse o ponto. Mas acho que a gente tem muitas coisas para entender ainda. E muitas coisas para provar na perspectiva de evidência científica também, né? Porque, enfim. Exato. Bom, acho que ficam cenas para os nossos próximos episódios. Eu vou seguir. Eu trouxe hoje uma revisão sistemática da Cochrane de 2023, que avaliou o uso de antidepressivos para o tratamento de osteoartrite, de quadril e de joelho. Eu acho um tema interessante porque é muito comum na prática, assim, né, um recurso que a gente, né, os antidepressivos são um recurso bastante utilizados na atenção primária, né, não só no Brasil, mas o Brasil talvez seja um dos campeões, assim. Então, queria entender um pouquinho melhor qual a eficácia disso, né? Então, esse estudo incluiu essa revisão incluiu 9 ensaios clínicos randomizados, contabilizando um total de 2.122 pacientes. Os pacientes envolvidos eram pacientes com osteoartrite de quadril ou de joelho. A maioria dos participantes era mulher, com idades entre 54 e 65 anos. Então, a intervenção mostrou uma comparação entre antidepressivos e placebo, com ou sem o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Então, os desfechos avaliados foram dor, função física, qualidade de vida, taxa de resposta, que era uma redução de 50% na dor, e eventos adversos. Eles também avaliaram como desfecho secundário alterações na estrutura articular, na radiografia e retiradas totais de tratamento, né? A pessoa para de usar medicações. Então, os resultados foram divididos ali, né, nesses desfechos. Então, para o desfecho dor, a evidência é de alta certeza de que os antidepressivos resultaram em uma melhora clinicamente não importante na dor, em comparação com o placebo. Então, para a dor, não teve uma melhora clinicamente importante. Na função física, eles mostraram uma melhora pequena, mas também clinicamente talvez não tão importante para a função física nas pessoas que usaram antidepressivos. Para a qualidade de vida, o que foi encontrado foi uma melhora muito pequena e provavelmente não importante para a qualidade de vida. E a taxa de resposta, essa que avaliava uma redução de 50% da dor,
encontrou que 45% dos participantes que receberam antidepressivos tiveram uma melhora clínica significativa em comparação com 28,6% do grupo placebo. Então, foi estatisticamente significativa essa taxa de resposta de redução de 50% da dor. E com relação a efeitos adversos, esse estudo viu um aumento do número total de eventos adversos no grupo dos antidepressivos, 64%, em comparação ao placebo, 49%. Eles encontraram um número necessário para causar efeito adverso de 7. E aí, eles concluíram que, embora os antidepressivos eles podem oferecer uma pequena melhora, né, de dor, e principalmente da função, né, e de resposta, né, para alguns pacientes, o risco de efeitos adversos é grande. Então, a recomendação é de que a inclusão de antidepressivo no tratamento da osteoartrite, ela seja bastante cuidadosamente avaliada, né? Principalmente por conta do alto risco de efeitos adversos comparado, né, aos benefícios pequenos. Eu acho que tem a ver com a prática isso mesmo, né? Assim, porque a gente falou disso, não sei se foi no episódio de hoje ou no passado, mas onde a gente estava conversando sobre as pessoas, né, querendo uma coisa, uma resposta, né? E acho que o comprimido tem essa função, né? Parece que vai tomar um remédio. A Aline falou, inclusive, da escala de dor lombar, né? E você vai tomar um remédio e aquilo vai resolver. E assim, então, é tão mais complexo do que isso, né? O remédio pode aliviar um pouquinho, mas vai ter efeito colateral. Então, assim, entendo que seguimos na onda de dividir com as pessoas que aquilo não é uma super solução, talvez tenha um benefício, talvez tenha um malefício também, e pode ser uma coisa complementar. Assim, acho que eu não penso em tirar completamente da minha prática, mas continuar usando de maneira muito cuidadosa. Importante isso. Não, e eu acho que para a prática, assim, tem uma questão que é, talvez a nossa ansiedade também seja de dar um comprimido, né? Como se a nossa tarefa ali fosse medicar. Então, eu acho que eu reflito para mim, que eu estou conseguindo pensar em outras estratégias, orientar atividade física, fortalecimento, bem, né, de que a gente conversou em outros episódios do benefício associado a isso. Enfim, a gente tem recursos, né, na comunidade, recursos dentro do meu serviço suplementar, da saúde suplementar, enfim. Então, acho que a reflexão, eu quero extrapolar um pouco mais essa reflexão assim, na prática, acho que a gente precisa disso. Essa reflexão ressoa em mim, porque é isso. Há muito tempo atrás era paracetamol que ajudava e não resolve nada. Antidepressivo, então, já que o paracetamol não resolve. Não está também tanto como opção. Estão acabando as minhas opções terapêuticas, meu Deus. Não, pera, tem um monte de outra opção terapêutica que não é a que a gente costuma usar no dia a dia, porque a gente está envolvido nessa cultura da medicalização o tempo inteiro, né? Eu acho que, ouvindo você falar assim, Luan, acho que eu estava na residência. E aí você tinha saído um artigo que era tipo a solução para dor no joelho e tal, assim, super efetivo, os antidepressivos. Então, assim, acho que é isso, né? As pessoas ficam buscando ainda um jeito fácil e rápido de tratar um problema muito complexo que né, claramente estamos atirando para a direção errada. Exato. Ter tempo de fazer atividade física, ter segurança para ir até o lugar que faz atividade física, enfim, acho que a gente precisa extrapolar bastante essa discussão. E é isso por hoje? É isso. Muito obrigada e até semana que vem. Até semana que vem.